Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos relembrar, né? Um pouquinho daquilo que já temos tratado. Enquanto até abro aqui. Nosso material. Então, Êxodo, capítulo 20, nós estamos tratando dos 10 mandamentos, tendo ele como padrão da moralidade que Deus exige de cada um de nós. Nós sabemos que a lei moral, ela está em vigor, a lei cerimonial já não está mais, mas a lei moral está em vigor. E o objetivo da lei moral não é salvífico, né? Então, mas para mostrar justamente que nós somos carentes de Deus, dependentes de Deus, como diz Romanos capítulo 3, verso 19, se não me engano, que o objetivo da lei é justamente calar a boca para que ninguém se glorie, né? Para calar a boca de todo mundo, mostrando que somos indesculpáveis. Porém, uma vez alcançados pela graça do Senhor e passados pelo novo nascimento, nós então somos criados à imagem de Cristo para as boas obras que o próprio Deus preparou para que andássemos nelas. E dentro dessas boas obras, obviamente que as virtudes, como servos de Deus ou como eleitos de Deus, farão parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Dentre tais virtudes, a observância e a obediência da moralidade de Deus, do padrão moral que Deus estabelece para cada um de nós. E por isso nós estamos estudando aí um pouquinho dessa moralidade de Deus, usando aí os 10 mandamentos e olhando de um modo mais próximo para os ensinamentos que o Catecismo Maior de Westminster nos traz, né? Então vamos relembrar aí, nós estamos no 9º mandamento, que é o verso 16. Vamos relembrar então, fazer essa leitura todos juntos. Diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dentro desse princípio moral, desse 9º mandamento, nós temos aqui a ideia de sermos embaixadores, defensores, guardiões da verdade, né? Não dizer falso testemunho contra o próximo não está simplesmente relacionado a uma situação de julgamento, mas da vida cristã de um modo geral, e como o apóstolo Paulo também nos chama a atenção, deixando a mentira, cada um de nós fale a verdade, né, uns com os outros, porque somos parte do mesmo corpo. Nesse sentido, então, irmãos, nós temos caminhado aqui um pouquinho nos textos do Catecismo Maior de Westminster, e chegamos aí na pergunta 145, que diz: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Dentro da visão bíblica, de um modo geral, o que significa, então, não dizer falso testemunho contra o meu próximo? O que está englobado? O que faz parte desse mandamento e o que eu devo, então, evitar e como servo de Deus, como eu devo agir para não cair nessa prática pecaminosa? Então, nós já vimos a semana passada que os pecados proibidos no 9º mandamento é tudo quanto prejudica a verdade, a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, o subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Isso nós já estudamos. Vimos também que resistir e calcar à força à verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal. Ou seja, o 9º mandamento, ele traz na bagagem não só uma atitude de não dar falso testemunho, mas tudo aquilo que mancha a verdade é algo que deve ser condenado e algo que deve ser retirado. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, não existe nenhum justo sequer, mas a partir do momento que fomos regenerados por Cristo, espera-se que nós lutemos contra a prática do pecado,
e o próprio Deus, dia a dia, vai trabalhando no nosso coração, de modo que possamos glorificá-lo através do nosso agir, do nosso pensar e do nosso falar. Esse é o padrão que se espera de todos aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor. Em relação à moralidade do 9º mandamento, então, exaltar e defender a verdade em cima de todas as coisas. Recentemente falando com uma pessoa sobre a questão da mentira, né? Que não refere tão somente contar uma inverdade ou omitir algum fato, mas que nós constantemente mentimos quando, primeiramente, vemos uma prática errada, né, nos nossos próximos e simplesmente também negligenciamos a instrução e a admoestação ou aconselhamento, como nós colocamos hoje no nosso devocional. Quando nós simplesmente deixamos de instruir, de admoestar ou de chamar a atenção para um ato explicitamente errado, nós estamos, ao invés de defender a verdade, apoiando as práticas falsas de uma vida pecaminosa. Olhando para as questões do dia a dia, né? O simples fato de mentir, o simples fato de negligenciar, o fato de burlar a lei, de não cumprir com as responsabilidades fiscais e tantas outras situações acabam caindo na mesma quebra do 9º mandamento. Né? E como cristão nós temos que procurar chegar o mais próximo possível. Pastor, seremos perfeitos nesse sentido? Não, não vai, infelizmente. Perfeição só no céu, né? Só depois de glorificado. Mas como servos de Cristo devemos andar, uma vez que o próprio Jesus é a verdade, nós devemos andar e viver na prática da verdade o máximo que nós pudermos e conseguimos. Caminhando mais um pouco, nós vemos que também é proibido, segundo o 9º mandamento, recompensar os maus segundo a obra dos justos, e os justos segundo as obras dos maus. Então, deixa eu dar uma apimentadinha aqui, né? Porque essa expressão do Catecismo Maior uma afirmação que bate de frente com a postura marxista. Né? De um modo mais específico, a ideologia comunista, né? Ou a atitude socialista. Por quê? Porque que toda essa ideologia prega? Que nós vamos pagar igual para todo mundo. Se o cara é vagabundo, mas ele tem o mesmo direito do cara que é trabalhador. Se o cara que não produz absolutamente nada, mas ele vai ser recompensado, mesmo que o vizinho dele produza o dobro. Então, em última análise, essa essência, né, pregada aí pelo socialismo é você desprezar a verdade. E por isso que, para se aplicar isso, é só com o uso da força mesmo, porque ninguém, em sã consciência, aceitaria uma perspectiva dessa. Quando há uma inclinação natural do cristianismo em socorrer o necessitado, ótimo, você tem amparo bíblico e você faz isso. Agora, o padrão do amor bíblico é sempre socorrer o verdadeiro necessitado. Lembra do caso das viúvas lá que Paulo trata com Timóteo? Só socorre aquelas que são verdadeiramente viúvas, que não têm filho, que não têm neto para cuidar delas, e que andam em piedade de vida. Porque se ela é viúva, está sozinha, mas anda de modo pecaminoso, de um modo dissoluto, então não ajuda. Ou quando Paulo chega em Tessalonicenses e diz para aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus que os caras não queriam viver na dependência da igreja. Quem não trabalha, não come. Hoje você vai falar, se você pegar um verso desse e dizer assim, isso é cristianismo, tem muitas igrejas por aí, eles falam, não é cristianismo.
Porque eles invertem o padrão bíblico para um padrão socialista, marxista, kardecista, ou sei lá, ou qualquer outra coisa, e diz, faça o bem sem olhar para quem? Isso não é bíblico. Você tem que saber para quem que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque senão, ao invés de estar apoiando uma prática que exalta a verdade, você vai estar afundando o cara na desgraça dele. Né? Vamos fazer um teste rapidamente aqui desse faça o bem sem olhar para quem. Chega um usuário de droga aqui e pede R$20 para você. O que você faz? Dentro da política do faz o bem sem olhar para quem? Você dá os R$20. O que ele vai fazer com esses R$20? Juntar para pagar a mensalidade lá da clínica de recuperação dele. É isso que ele vai fazer? É óbvio que não. Ele vai procurar o primeiro traficante e comprar a droga que ele usa. Com os vintão que você deu, que você ralou e suou para conseguir. E às vezes chega em casa, você vai ter que abrir mão de um litro de leite para o seu filho, porque você, não, ajudei o fulano lá, sem olhar a quem. Pediu, estou ajudando. Isso é cristianismo? Não, isso é tolice. Para não falar outra coisa. Claro. Sim. Dava uma caprichada. Tá, tem ali pertinho também. Pegava 3 cestas básicas. Vai trabalhar para quê? Uhum. Então veja, o padrão cristão, irmãos, é bem diferente daquele que, inclusive, em nome de cristianismo, tem acontecido. E quando você acaba recompensando os maus, segundo a obra dos justos, e às vezes, né, a outra parte da frase, o justo segundo os maus, você acaba quebrando o princípio moral do 9º mandamento, porque você tem que ser um defensor da verdade. Quem realmente precisa e vai ser recompensado pela prática correta, ótimo. Né? E quem não, e pronto, acabou. Então, a gente às vezes tem algumas posturas que confrontam com a prática do 9º mandamento, quando na nossa justiça a gente tenta igualar todo mundo. O princípio cristão, ele leva em consideração as diferenças. Ele leva em consideração as diferenças. E aquele que é mau, ele tem as consequências da sua prática malévola. E aquele que anda de modo correto tem que também ter as consequências relacionadas à sua postura. Vamos ver alguns textos aqui. Vamos lá, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Deixa eu só confirmar o verso aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós temos aqui o caso de Jezabel ordenando a morte de Nabote. Né? Então o que acontece? Ela, Jezabel, então escreveu cartas em nome de quem? De Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. Então, você vê aqui, talvez isso esteja com a outra frase aqui do nosso slide,
que diz, falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente uma causa justa. Nós vemos aqui um exemplo clássico de Jezabel falsificando firma. Escrevendo carta em nome do rei, selando com o sinete do rei, mas não era o rei. Quem que é que estava fazendo tudo isso? A Jezabel. Isso é quebra do 9º mandamento. Né? Falsificar aí a assinatura, falsificar a firma, falar em nome dos outros. Né? É crime, sem falar que é crime. Lembra daquele, virou meme, né? Da cartinha que a própria criança escreveu? É verdade esse bilhete, né? Eu não lembro o que ele trata lá, que era que ele não tinha feito uma tarefa, alguma coisa assim, ou não tinha nota. E aí ele escreve em defesa dele próprio, assina, e ainda escreve embaixo assim, PS, né? É verdade esse bilhete, né? Então, virou chacota, né? E virou demonstração de uma falsidade aí terrível. Isso é mentir. Então, se é mentir, é quebra, né, do 9º mandamento. Né? Abra lá Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, verso de número 23. Vou ler o 22 e o 23, tá? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Veja que esse tem mais a ver aqui com a primeira frase aqui do nosso catecismo, né? O cara aceita suborno, então ele suprime a verdade, mas para quê? Para recompensar os maus e para não aplicar a recompensa correta aos justos. Então, ele está falando aqui de pessoas, obviamente, que já vivem numa prática libertina e que, por isso, são subornados, que recebem dinheiro para justificar o perverso e para negar o direito à justiça do justo. Isso acontece, irmãos, mas demais. Na nossa sociedade ainda, muito. Nós vemos que até o fato do julgamento de Cristo, né, pelo Sinédrio, foi pautado nesse suborno de malandros, né, que receberam para ir lá diante do Sinédrio falar que Jesus era blasfemo, que Jesus era herético, aquela coisa toda. Lembra lá do texto? Só que isso acontece demais, ainda hoje, né? Pessoas que dão dinheiro para outras testemunharem a respeito de qualquer situação legal. E algumas ainda alegam essa prática, né, dizendo assim, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, é uma ação contra o Estado. É uma ação contra o Estado. Então não tem problema. Eu estou recebendo aí um troco, vai lá falar que o cara fez ou fez aquilo, ou deixou de fazer, mas é contra o Estado que vai pagar. Quem que banca o Estado? Nós, pô. Então ele está agindo contra todo mundo. Né? E outro, o princípio cristão não importa. E mesmo que fosse um ímpio que tivesse que pagar alguma coisa, eu não vou fazer um falso testemunho porque eu recebi um dinheiro de alguém contra uma pessoa. Não, mas eu vou fazer porque ele merece, ele é ruim. Eu sei o que é. Sou ruim também. Só falta igual aquela, hoje estou cheio dos memes, né? Igual o menininho lá que estava brincando. Vamos matar esses homens porque eles são maus. Nós vamos matar ele por quê? É porque nós somos maus também. Essa é a ideia. Então, porque o cara é ímpio, então eu vou receber suborno para poder prejudicar o ímpio, porque o ímpio é mau. Não. O padrão moral do cristianismo é ser justo, é exaltar a verdade.
né? E defender a verdade acima de todas as coisas. O fato de não termos na nossa sociedade pessoas corajosas em defender a verdade tem nos colocado na situação que nós estamos vivendo, irmãos. Né? Inclusive tem pessoas que sabem da verdade, você fala, fulano, você viu, você fez. Eu não me põe essa na enrascada não, hein? Não me põe, né? Não cria confusão para mim não. Não defende o que é justo. E é engraçado que é o seguinte, quando é uma situação em favor de um terceiro, a gente não me coloca nisso não vou não. Agora, quando é nós, a gente fica atrás. Não, fulano, testemunha, você sabe que é verdade. Quando o problema é nosso, a gente fica doido com aquele que não quer assumir o compromisso com a verdade. Agora, quando nós temos a responsabilidade de assumir o compromisso com a verdade em favor de um terceiro, a gente foge. Diante de Deus, isso é quebra do 9º mandamento. E isso é uma prática que, infelizmente, é corriqueira na nossa sociedade, porque é uma sociedade covarde, né? Sociedade covarde. E egoísta, né? Cada um está preocupado com o seu próprio umbigo. Não estou preocupado em defender o direito do outro. Às vezes eu até fico indignado, só que a minha indignação passa rapidinho. Né? Eu vejo um fato injusto acontecer. Não é possível acontecer um negócio desse, onde já se viu? Não, tem que fazer alguma coisa. Então tá, então eu preciso que você me ajude para fazer alguma coisa. Já passou. Eu não estava indignado, estava cuspindo marimbondo até ontem. Mas agora passou. Passou. A indignação em relação ao terceiro passa rápido. Esse é o problema da nossa sociedade. E às vezes a indignação passa de tal forma que aquele cara que estava ali todo cuspindo marimbondo, indignado por uma situação injusta, dali a pouco ele já sossega a tal ponto a sua indignação que ele ainda fica do lado do outro depois. Vi isso acontecer muitas vezes. O cara que chega para você, geralmente o indignado é o mais perigoso. Que chega para você, não, tem que fazer, tem que arrebentar, vamos fazer, então tá bom, então vamos lá. Eu vou com você, tá bom, então vamos. Aí dali a pouco você vai, cadê o cara? Aí você, fulano, mas você veio com tanto ímpeto, indignado pela situação? Não, eu pensei, agora eu voltei atrás. E aí está com o inimigo. Aí volta o relacionamento com o cara que estava indignado. De duas uma, é um tolo muito grande, porque se indignou com algo que ele não deveria se indignar, ou é um tolo muito maior, porque se indignou e resolveu se vender para a prática ilícita, né? Quebra do 9º mandamento. Acontece demais. Né? O que mais, irmãos? Vamos ver aí. Ainda Isaías, capítulo 28. Isaías 28, 22. Aqui nós estamos diante da palavra contra os habitantes de Jerusalém, né? Deus falando a respeito da consequência que traria sobre eles. E o verso 22 vai nos dizer assim: Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Qual que era a ideia? Diante da ameaça dos inimigos, Israel podia querer se transformar mais manso para ver se o peso do inimigo fosse mais lento para eles. E Deus falou, não adianta você querer dar uma de bonzinho para o inimigo, porque eu já determinei o peso que vai vir sobre vocês. Essa situação revela
um problema que é a ideia apontada aqui pelo texto do Catecismo Maior. Que às vezes, nós tentando minimizar a justiça sobre nós, para tentar aliviar o peso da justiça sobre nós, a gente também começa a ajudar o lado oposto do negócio. A articulação em favor da mentira e não em favor da verdade. O Senhor Jesus nos contou a respeito de uma parábola que sintetiza isso, a do mau administrador. Lembra dessa parábola? O cara era tão mau administrador que ele fazia um monte de falcatrua. Aí o Senhor chegou para ele, o patrão dele chegou para ele e falou assim, olha, eu vou acertar as contas. Ele falou assim, puxa vida, eu estou enrolado. Aí então ele chamou todo mundo que devia para o patrão dele, aí falou assim, quanto que você deve, meu patrão? Veja que é administrador, o cara não sabia nem quanto o cara estava devendo. Quanto você deve, meu patrão? Vou chutar aqui que eu não vou lembrar as quantidades exatas. Eu devo 100 sacos de milho para o seu patrão. Ó, marca aqui que você deve só 50. Por que esse administrador estava querendo quebrar o galho do devedor? E ele faz isso com vários. O ensinamento é que Jesus aqui ele tem a expectativa que quando o Senhor ouvir que ele é corrupto, vai mandar ele embora. Mas para ele não se ver numa situação de amargura, aí ele vai chegar para os caras que ele quebrou o galho lá, falou, cara, eu quebrei o galho de você de 50 sacas de milho, me ajuda agora. Quebrei o galho de você de 30 sacas de trigo, me ajuda agora. Então veja, a pessoa já prevendo a aplicação da justiça sobre ela, ela se ajunta com o outro corrupto para trazer maior prejuízo para esse, para que amanhã ele possa cobrar alguma coisa do outro corrupto. Era o sentimento de Israel. Nós não fomos fiéis ao Senhor, Deus disse que vai levantar alguém sobre nós. Então vamos começar a agradar agora quem vai vir nos dominar, porque quem sabe o peso vai ser mais leve. E Deus olha para eles e fala assim, não vem com essa não, porque eu já determinei o peso que vem sobre você. Não vem com essa maracutaia não, que não vai dar certo. Porque Deus sempre defende a verdade dele, irmãos. E aquele que tenta ser esperto com Deus, acaba colhendo consequência dobrada, hein? Sabe aquela situação da articulação? Que você fez alguma coisa errada com alguém, aí o terceiro, que foi a vítima, descobre, aí você mente para esse que descobriu, não sei o quê. Aí você dá um jeito de ir lá conversar com ele, falar, se perguntar, você disse que não aconteceu nada. Essa articulação e colocando os outros para tentar amenizar a sua culpa e a justiça que vem sobre você, isso é falso testemunho, isso é mentira, isso é quebra do 9º mandamento. Todos nós estamos sujeitos a fazer coisas erradas, irmãos. Mas fazendo coisas erradas, você tem que estar ciente que você também é passível da punição. E você tem que levar. E para os verdadeiros crentes, que porventura deslizam em alguma prática, não existe nada mais libertador do que a disciplina correta. É nesse sentido que a disciplina eclesiástica é uma bênção. Mesmo que doa no início, mas ela tem o caráter de transformação e de restauração. Agora, aquele que está errado, tenta encobrir o seu próprio erro para receber uma punição menor, é um mentiroso miserável. E Deus vai aplicar da sua justiça sobre ele, com certeza. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho. Ainda no capítulo, Isaías, capítulo 29. Verso 20.
20 e 21 vai dizer assim, capítulo 29, verso 20 e 21. Pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. E se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Deus falando que Ele vai ser o defensor dessas causas todas, e de que Ele vai pôr um fim nesses que fazem dessa forma, que articulam e de modo maquiavélico conduzem as coisas para tirar o direito do justo. Queridos, essa é uma situação que às vezes a gente vê dentro da igreja acontecendo. Né? Pessoas articulando situações e tirando direitos daqueles que deveriam ter direitos. Prática da quebra do 9º mandamento. Nós devemos ser defensores da verdade, defensores da justiça. É esse o princípio moral que está por trás do 9º mandamento. Bom, vamos caminhar mais um pouco aqui. Ainda entre os pecados proibidos, segundo aí o texto do nosso Catecismo Maior, ele vai dizer, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia e para um fim errôneo. Tudo isso é proibido também. Vamos tentar deixar isso mais claro com alguns versos aí. Capítulo 58 de Isaías. Vamos ver se já faz a transição aqui. Senão a gente vai reforçando aqui. Isaías 58, verso 1. Clama aos plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então nós vemos aqui a ideia da repreensão da nossa parte de uma maneira clara, de uma maneira intensa, e que nos é proibido a ideia de amenizar a iniquidade dos outros. Dentro da nosso código de disciplina, se prevê a ideia de atenuantes e agravantes. Né? Então, algumas características atenuantes. A pessoa era nova convertida, ou a pessoa estava debaixo da liderança de alguém que não agia da maneira correta ou justa, ele cometeu determinado pecado. E são atenuantes para que você, no aplicar da justiça ou da pena, leve em consideração o contexto. E agravantes, o cara já é convertido há muito tempo, o cara já era líder de determinado departamento, ele é um oficial da igreja. Obviamente que na aplicação da justiça sobre aqueles que têm uma posição de liderança vai ser muito maior do que aquele que está chegando na igreja agora. Então existe atenuantes e agravantes. O que o texto está dizendo é o seguinte, que nós temos que ser justos em relação à grandeza ou os atenuantes relacionados a qualquer iniquidade. Mas eu preciso anunciar claramente e erguer a minha voz claramente contra os pecados que estão sendo cometidos. O fato de fazer vistas grossas diante da prática pecaminosa do povo de Deus é quebra do 9º mandamento. Então, quando você pega, por exemplo, uma igreja, onde a liderança da igreja sabe que determinado grupo da igreja, ou determinada família, ou determinado irmão da igreja está numa prática pecaminosa. E aí alguém chega e fala assim, nossa, esse negócio se tornou público, aí todo mundo sabe, o fulano está fazendo tal coisa, a gente sabe que o cara, está agindo de uma maneira antibíblica, anticristã, e aí, o que nós vamos fazer? Não, fica quieto, deixa passar. Não, vamos tratar deixa do jeito que está. Não, mas nós precisamos ir lá,
É de um estar, chamar a atenção daquele irmão para que ele volte para os caminhos. Não, deixa do jeito que está. Não chama a atenção de ninguém, não. O que é isso? Defender a justiça e a verdade? E a pureza e a piedade da Igreja de Cristo? É lógico que não, é justamente o contrário. E isso dentro da visão do 9º mandamento é pecado. Às vezes, como liderança, nós tratamos de liderança, você apresenta uma situação, às vezes, no conselho da igreja. Irmãos, nós estamos perdendo aí, as pessoas estão tendo uma prática pecaminosa nesse sentido. Nós precisamos falar alguma coisa. Não fala nada não, pastor. Não. E aí você prega dentro de uma observância que o próprio Deus nos estabelece, de a plenos pulmões anunciar como trombeta a transgressão do povo. Aí os caras falam assim, não, nós não queremos que o senhor pregue mais sobre pecado na igreja. Irmãos, não tem jeito. Se você for fiel a Deus, você vai falar de pecado. E se você falar de pecado, vai atingir pessoas da igreja. Não tem como. Né? Esse tempo atrás, alguém me falou assim, parece que o senhor fala lá no púlpito lá, e o senhor está mandando indireto. Irmãos, não é questão de mandar indireto. Se você fala de pecado, vai falar do pecado de alguém, não tem como. E se eu for pensar no pecado que você está fazendo ou deixando de fazer, sabe o que acontece? Eu não prego sobre pecado nenhum mais. Eu não posso falar desse pecado, porque senão o fulano vai pensar que eu estou falando dele. Não, eu não posso mais chamar essa exortação, porque se eu chamar essa exortação, o Beltrano vai pensar que eu estou falando do caso dele. Não, eu não posso falar mais sobre divórcio, adultério, ou seja lá o que for, porque senão o fulano vai pensar que é para ele. Ô, Carapada, você não é o centro do universo, meu amigo, em primeiro lugar. Se eu tiver que pensar na sua vidinha miserável para definir o que eu prego, o que eu deixo de pregar, aí eu não faço mais nada nessa vida. Eu tenho que considerar o texto bíblico e esquecer de quem que veio, porque eu não sei nem se você vai vir no culto daquele domingo. Então eu tenho que falar o que tem que falar, a plenos pulmões, tocando a trombeta, mostrando o que tem que mostrar. E se você ficou chateado, meu amigo, eu vou fazer o quê? Você não tem o que fazer com você. Reclama com o patrão. Sabe quem que é o meu patrão? Então, reclama com ele. Agora, muitas vezes a pessoa ela se sente tão centro do universo que ela acha que cada vírgula que eu falo aqui, o pastor falou aquilo lá pra mim, cara. Por que ele não vem falar direto na minha cara? Por que ele não faz isso comigo? Meu amigo, se eu ficar preocupado com todos os pecados de todas as pessoas, eu morro. Você já tentou se colocar no meu lugar como pregador? Uhum. Uhum. Não, e tem gente que acredita nisso. Você contou para o pastor, né? Tem gente que faz isso. Uhum. Claro. Nunca mais vou. Porque são pessoas que acham que são o centro do universo. E aí, de repente, você desmascara a realidade dela, fala, não, o cara fez isso de propósito. Ele não entende a soberania de Deus nesses casos. E que a minha função, irmãos, não é aliviar. O senhor também peca, o senhor não devia falar do pecado. Sou tão pecador quanto qualquer um, e talvez até mais. Mas na função pastoral eu não posso aliviar. É a história que eu sempre conto para você do policial militar, o guarda de trânsito, tá? Que tem um carro velho,
com o farol queimado, com o pneu careca. Só que na hora que ele põe a farda, ele está representando quem? Ele mesmo? Não, ele está representando quem? O Estado. Aí ele vai olhar o seu carro que está lá, sei lá, eu com alguma coisinha que não deveria estar, e ele vai te multar. Você vai chegar para ele e falar, mas você tem um carro velho, com o pneu careca, com sua lanterna queimada. Eu falo, meu amigo, eu não estou te multando baseado no meu carro. Eu estou te multando baseado na minha função. E eu represento o Estado. O Estado determinou como lei que se você tiver isso no seu carro, você é passivo de multa. Se for o caso, vai na ouvidoria lá, entra com uma denúncia contra mim lá, e alguém vai então dar a multa para mim. Mas o fato de eu ter um carro velho, com pneu careca, com a lanterna queimada, não tira a minha autoridade como policial, no exercício da minha função, de aplicar a multa sobre você. Ou tira? Não tira. Eu sou o policial do carro velho, com o pneu furado, com o pneu careca, com a lanterna queimada, irmãos. Eu tenho os meus pecados, mas isso não isenta a minha responsabilidade. Na hora que eu estou no púlpito, como pregador, como aquele que é ordenado, designado para falar do pecado que seja o que for, de dar a multa para quem quer que seja. Ou você acha que é diferente? Não sei se a analogia aqui do guarda facilitou para você entender qual que é a minha função aqui. Mesmo porque se eu esquecer que eu estou aqui para agradar a Deus, e se eu for ficar preocupado com o meu próprio pecado, eu não prego no pecado nenhum mais. Eu não exponho texto nenhum mais. E acabo chegando para Deus e falo, Deus, esse texto aqui o senhor pesou, hein? Vou tentar dar uma melhorada aqui, porque está muito pesado esse texto aqui, para facilitar para a vida dos outros aqui. Se eu fizer isso, o que eu estou sendo? Um mentiroso. Eu estou quebrando o 9º mandamento. Ai de mim se eu fizer isso. Ai de mim. Irmãos, nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos sendo instruídos, admoestados, chamado a atenção. Todos nós. E aí, quando o Senhor fala conosco, como o Salmo 95, né? Não endureçais o vosso coração, como em Massal, como em Meribá. Nós deveríamos ter a postura correta de quando Deus, a palavra de Deus, apontar para os nossos pecados, os nossos erros, era olhar para o Senhor e falar, Senhor, obrigado, o Senhor tem razão, me ajude a mudar. Agora tem gente que fica com raiva da igreja, fica com raiva do pregador, fica com raiva, sei lá eu de quem. Raiva de alguém que convidou. Mas fulano me convidou para ir na igreja, você acredita? E ela contou tudo para o pastor, me convidou, me levou no dia, o pastor aproveitou que eu estava lá e falou tudo da minha vida. Não, aquele homem deve ter um ponto, não é possível. Então, os diáconos lá no fundo ficam falando para ele, não é possível. Tem hora que dá esse sentimento mesmo, né? Põe um walk-talk lá com o Roberto, lá e um ponto aqui, e fala, mas Roberto, vai falando da vida do outro aí para mim. Como se ele estivesse contando, e aí eu... Irmãos, nós precisamos crer que o nosso Deus, na sua soberania, Ele nos ama, e por isso Ele nos confronta com sua palavra. E o papel do pastor não é aliviar, mas é ser fiel àquilo que Deus fala na sua palavra. Porque se eu aliviar, eu estou quebrando o 9º mandamento. Tudo bem? Isaías 59, verso 4. Isaías 59, nós temos aqui uma generalização do pecado, né?
E aí Deus diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Verso 13 desse capítulo ainda. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir de coração palavras de falsidade. Essa era a postura do povo de Israel. Um povo que amavam a injustiça, a inverdade, a falsidade, a iniquidade, davam luz ao mal, à iniquidade, proferiam de coração palavras falsas. E essa era a realidade, irmãos. Tudo isso é proibido segundo a perspectiva do nono mandamento. Tudo bem? Ainda o outro ponto aqui. É proibido perverter a verdade, né? Ou a palavra em sentido falso, ou proferi-la duvidosa ou equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Talvez, se nós, não posso fazer isso, mas se pudéssemos, né, trazer aqui algumas falas do último debate, dos presidenciáveis, né, serviria muito para, como ilustração, né, de como manipular a verdade ou de dizer meias verdades e caracterizar a quebra do nono mandamento. Né? Aquele negócio lá, quem assistiu, viu como as pessoas mentem, nem vermelha fica mais. Né? Mente que nem sente, como diz aí o ditado. Rapaz, é algo assim absurdo, treinado mesmo. Essa é a característica daqueles que fazem do falso testemunho a postura de coração. Né? De coração falam falsamente. Aquilo é tão natural para eles que parece que é verdade. É algo até absurdo. O problema é que Deus olha para o seu povo e diz: o meu povo faz igual. Meu povo age igual o ímpio. Até na adoração, né? Quando você pega Isaías capítulo 1, quando ele diz: vocês vêm me adorar com os lábios, mas o coração está longe. Isso é falso. Isso é mentiroso. Quando eu venho no culto, simplesmente por obrigação, é falso, irmãos. É mentiroso. Ou quando eu resolvo servir o Senhor, né, mas com outras intenções, senão a glória de Deus, é falso, é mentiroso. É quebra do nono mandamento. Então, é complicado. Mas nós temos que estar atento a isso e fugir de todas essas situações aí. Jeremias, vamos dar uma olhada em Jeremias, para reforçar alguns desses pontos aqui. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, verso 3. Aqui nós temos Jeremias falando, né, do seu lamento, sobre as características deles. Vamos ver aqui o verso 2 e 3. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então, deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco, para o quê? Para mentira. Fortalecem-se na terra
mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. As pessoas colocam na sua astúcia, muitas vezes, a capacidade da sua própria prosperidade, né? Eu sou esperto. E isso no brasileiro, o jeitinho tem no mundo inteiro. Mas culturalmente, talvez, eu acho que o brasileiro, ele encarnou esse negócio, né? De ser esperto. Eu não posso levar prejuízo. Então, se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que enganar, eu vou enganar. Porque eu sou esperto. Eu não sou passado para trás, não. Eu passo os outros para trás. Mas eu não sou passado para trás. E a gente vê isso, né? Tem uma história de desses filósofos nossos aí, ele contando, aquele carequinho, não vou lembrar o nome dele, não Karnal, um outro lá. E ele conta uma história que ele escreveu um livro sobre canalice. Lembra? Se alguém lembrar o nome, me ajuda aí. Acho que é uma DR. Um Joclin, né? E aí ele contando de canalice, aí ele conta do exemplo de um pai ensinando o filho a ser canalha. Já ouviu isso? Diz que eles estavam indo num parque, e aí está uma plaquinha lá no parque. Crianças até tantos anos não pagam. Não vou lembrar agora qual é a questão, mas vamos lá. Crianças até 9 anos não pagam. Aí está o pai com o moleque na fila, aí chega na fila, aí me vê o ingresso. Aí ele tem menos de 9 anos? Falou, tem. Aí o moleque, não, pai, fiz 11. Cala a boca, moleque. Se eu estou falando que você tem menos de 9, você tem menos de 9. Dá um ingresso só. O que o pai está ensinando o filho? Ser canalha, né? É canalice. Ele conta essa história que essa postura do brasileiro em tirar proveito em tudo. Ser esperto. Isso é canalice na linguagem dele e na perspectiva bíblica é pecado mesmo. Porque é a quebra do nono mandamento. Pessoas que às vezes prejudicam outras, né? De uma maneira no comércio, às vezes vi isso acontecer também. A pessoa vinha, principalmente mocinha do caixa, a pessoa já vê que a moça tá meio atrapalhada ali no caixa, não sei o quê, paga, pega o troco, né? Aí sai com o troco, tira uma nota, aí ela fala, eu acho que você me deu o troco errado, você não me deu o troco errado? Aí aqui, não, do jeito que você me deu, do jeito que me deu nada, o cara já tirou uma notinha igual ali, aí tá faltando R$2, faltando R$5. Aí a moça, moço, então me desculpa. Aí dá. Aí o cara sai, esperto. Sou esperto. E tem crente que é esperto também, né? Quer dar uma de esperto com Deus. Eu já contei a história para você, né? Num membro, numa das igrejas que eu pastoreei, que ele chegou para mim e falou, pastor, eu vou dar dízimo do bruto, porque depois que eu aposentar, eu não preciso mais dar dízimo. Isso é ser esperto. É o cara esperto. Aí depois o cara morre, na semana que ele vai aposentar, não sabe o que acontece um negócio desse com o cara. Não tem umas histórias dessas? Na semana que o cara vai aposentar, o cara morre. É o esperto. Irmãos, prática da defesa da justiça, da verdade, da sinceridade, e não da iniquidade, da falsidade. Tudo isso está dentro da moralidade que Deus espera de nós. Jeremias, ainda, capítulo 20, verso 10. Jeremias, capítulo 20. Irmão, se você quer levar burdoada, leia o livro de Jeremias.
olha, é uma atrás da outra. Na hora que você está recuperando uma, já vem outra. Mas se você quer realmente ser confrontado pela palavra de Deus, eu te incentivo a ler o livro do profeta Jeremias. Ele nos desnuda. Ele fala de um modo claro quem nós somos. E mostra-nos o quão pecadores de fato somos. O pessoal chama ele de o profeta chorão, né? Mas tinha um professor no seminário que falava, meu amigo, se você vivesse a realidade que esse homem viveu, e tendo que falar o que ele falou, você não ia fazer outra coisa senão chorar também. Tamanha a situação de pecaminosidade que o povo estava vivendo. Então vamos lá. Jeremias capítulo 20, o verso 10. Mais uma vez o lamento. Você vê que é vários lamentos dele, né? Então, lamento do profeta. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. No verso 11 diz, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque se não houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. A ideia é que o pessoal queria persuadir o profeta para que o profeta não falasse aquilo que ele tinha que falar. Cara, para de falar que está terror para todo lado, para de falar que as coisas estão difíceis, para de falar que vai piorar. Tentando persuadi-lo a diminuir a palavra que Deus tinha colocado nele, né? E aí a ideia aqui é, vamos falar que uma hora ele vai se deixar persuadir, uma hora ele vai mudar de ideia. Sabe aquele negócio assim? A gente faz reunião toda semana, vamos tentar cansar o cara na reunião toda semana, falando para ele parar de pregar o que ele está pregando? Já viu isso aqui com Jeremias? Jeremias! Estou falando de Jeremias. Fizeram isso com Jeremias. A tentativa de persuadi-lo a deixar de ser fiel a Deus e a dar uma manipulada naquilo que tinha que ser manipulado, dar uma maquiadinha lá no sermão que ele tinha que trazer no domingo, tal. É a mesma situação, irmãos. Isso é quebra do 9º mandamento. Ainda, Jeremias 48, 27. Jeremias 48, verso 27. Vai dizer assim. Jeremias 48, verso 27. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas acaso foi achado entre ladrões, para que meneie a cabeça, falando dele? A ideia que Jeremias vai nos apresentar aqui, irmãos, é a respeito da situação de que muitas vezes nós queremos lançar a culpa sobre o outro, né? Profecia aqui contra Moabe. E a ideia... Israel nós também não temos isso? Israel nós não temos homem ladrão? Israel nós não vimos também as mesmas posturas? Israel nós não temos visto a mesma prática pecaminosa? É a tentativa de sempre lançar, né? Para os outros. Mas por que você está mentindo? Ah, fulano também mentiu. Por que você está falando comigo? O fulano também mente. Sabe essa ideia de sempre você tentar justificar o seu erro nos outros? Então está vindo a profecia contra um, mas aí ele lembra, mas lá também não tinha. Não existia aquilo, existia. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, que Deus trata com a gente. O pecado do outro é problema do outro. E Deus vai tratar com ele.
O pecado do outro não pode te animar a pecar também. E o fato da justiça não recair sobre o outro não é motivo de você reclamar se caiu sobre você. Haja direito, individualmente. Esse é o padrão que se espera daquele que crê em Cristo e que serve o Senhor. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Salmos. Salmo número 12, volta aí lá para o livro dos Salmos. Salmo 12, verso 2 e 3. Vou ler aqui do 1 ao 3. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então nós vemos aqui o Davi, né, buscando o auxílio do Senhor para que Deus os livre de todos os falsos, os mentirosos. E a situação que Davi apresenta, fala, está impregnado, não existe gente, não tem mais fiel. Desapareceram os fiéis entre os homens, entre os filhos dos homens. Só gente que fala falsidade, lábios bajuladores, coração fingido. Irmãos, isso acontece também no seio da igreja e é algo que é terrível. Traduzindo aqui, é o puxa-saco, né? Coração fingido, lábios bajuladores é o puxa-saco. Que por ser puxa-saco, ele não fala a verdade. Ele vai ser o bajulador. A pior coisa que você pode ter é um amigo bajulador. O amigo bajulador, ele vai te manter na prática errada. Ele vai falar, não, fulano, tá bom do jeito que você tá. Não, vai firme assim mesmo, continua. Nós precisamos de pessoas fiéis, de lábios verdadeiros. Salomão nos chama atenção para isso em vários momentos em Provérbios, né? Que a verdade precisa ser exaltada para o nosso próprio bem. Os lábios mentirosos nos levam para o erro, nos levam para a prática pecaminosa. Agora, a advertência que vem da verdade é essa salva-vidas. Irmãos, não tem outro jeito de você vencer a prática pecaminosa senão com a verdade. A verdade da palavra de Deus e a verdade dita como tem que ser dita. É aquilo que nós temos falado, né? Os nossos pecados têm nome. Nós precisamos nomeá-los e identificá-los. Porque só assim nós vamos vencê-los. Sabendo quem é de fato o inimigo. O meu pecado é a soberba? É a soberba. O meu pecado é a ira? É a ira. O pecado é a mentira? É a mentira. Eu preciso saber o nome deles para que eu possa buscar biblicamente os ensinamentos relacionados com cada prática e vencer. Agora, se você procura só pessoas de lábios bajuladores, você vai falar, não, fulano, você não é assim, não. Quem fulano diz que você é insubmisso? Não, você não é submisso, não. Você também não pode aceitar todas as coisas, né? Não, você está certo. Gente, cuidado. Lábio bajulador vai te conduzir a permanecer na quebra de vários outros pecados. Então, lábio bajulador é terror. Salmo 15, né, que é um salmo clássico sobre o padrão de moralidade, o cidadão do céu, né? Verso de número 3 nos é dito assim, quem que vai habitar, né, com o Senhor? Essa é a ideia. Aí o verso 3 diz, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Lança praga, lança, né,
xingamento, e lá vai tudo mais. Tudo isso é quebra do 9º mandamento, irmãos. Tudo isso é. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Virando aí o nosso slide, o texto da confissão de fé vai dizer assim: quais pecados, ainda no 145, quais pecados são proibidos no 9º mandamento? Falar em verdades, aqui ele entra na parte mais clara, né, vamos dizer assim, falar em verdades, fake news, né? Se fosse escrito hoje, talvez falar em verdade ia aparecer aqui, fake news. Mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem. Sintetizando essa última parte aqui, né? A ideia do julgar sem ter provas. Nós temos esse risco, né? Não é à toa que Mateus, capítulo 7, vai nos dizer que antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós temos que tirar o quê? A trave do nosso. Né? E eu até brinco que tem alguns que não é nem trave, é travessão mesmo. Porque há a tendência de nós julgar. E quando nós julgamos sem os elementos necessários, irmãos, nós estamos, de certa forma, dando falso testemunho. Ah, o fulano fez, eu sei porque que o fulano fez isso. Ah, tá na cara. Meu amigo, não tá na cara. Você tem dado para provar isso? Não tem. Ah, mas olha. Na verdade, esse julgamento revela muito mais do seu coração do que do coração do outro. E a gente tem essa tendência, né? A gente vira e mexe, cai nessa parte do pecado, porque a gente julga o que o outro pensou. Não, ele não falou, mas eu tenho certeza que ele pensou. É um julgamento falso, você não sabe. Então a Bíblia nos chama a atenção para uma coisa. E essa é uma situação que nós tropeçamos assim, constantemente, né? Julgar o pensamento dos outros, a palavra dos outros. Ah, mas o fulano falou isso. Ah, mas essa palavra deve ter outro significado. Ele quis dizer outra coisa quando ele disse isso. Cara, nós não podemos pensar nessa possibilidade. Nós temos, o que ele disse? Ele disse isso, disse isso. Então nós vamos trabalhar com o que ele disse. Ah, mas deve ter outra coisa por trás. Tudo isso também leva ao falso testemunho. Porque você induz as pessoas a pensar de modo com inverdades a possibilidade da ação, do pensamento, da palavra ou da ação dos outros. Ah, o fulano veio fazer tal coisa. Ah, está querendo se aparecer. Ah, isso aí está querendo se aparecer. Amigo, você não sabe o que está no coração dele. É uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque é muito natural. A gente faz isso, infelizmente, muitas vezes. Então, essa questão do falar demais, né? Porque quando você fala demais, a chance de errar maior, né? Como diz o nosso ditado aí popular, quem fala demais dá bom dia. Bom dia até a cavalo, não é assim? Quem fala demais, o cara não pensa e às vezes vai falando, e nesse falar demais, ele vai acabar atropelando e pecando, né? Tiago também vai dizer isso, né? Vai nos chamar a atenção para dominar aí a nossa fala, porque quando fala demais, ele acaba ultrapassando o que deveria. Vamos dar uma olhadinha em alguns outros versos aí. Deixa eu só caminhar um pouquinho mais com o texto aqui, porque talvez os nossos versos... Adular e vangloriar também é falso testemunho. O que é adular? O que é adular? Ou bajular, né? Seria a mesma ideia. Adular, você exaltar o cara demais daquilo que não é. Que é a bajulação que nós lemos aí recentemente lá, né? Os lábios bajuladores, né? Que vangloria, que coloca o cara
Não, cara, você é o cara, velho. Não sei o que seria de Deus sem você. Não, você é o cara. Você tem que começar a exaltar demais as pessoas, e isso gera um falso testemunho. A pessoa não é tudo aquilo que você está falando, caralho. Então, até a bajulação, a adulação, a vanglória pode cair na quebra do nono mandamento, porque se torna um falso testemunho. Tá? Ainda o texto vai dizer: elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento e palavras. Às vezes, a gente, para ser exaltado, a gente fala, eu sou um nada mesmo. Aí os outros, não, fulano, que é isso, fulano? Você não é isso, não. Não, eu sou um nada, eu sou miserável, eu não mereço nada. Não, fulano. Se você chega para um cara e fala, realmente, você não é nada, né? É isso mesmo. A Bíblia diz que você não é nada. Um trapo de imundícia. Você fala, peraí, cara. É assim que vai acontecer? Porque é um falso testemunho. Às vezes você está se denegrindo só para ser elogiado. É falso testemunho. Autocomiseração, né? Eu não valho nada mesmo. Aí você fala assim, realmente, você não vale nada. Que isso? Nossa, que falta de sabedoria da sua parte. Mas você não está falando que você não vale nada? Então, estou concordando. Mas ninguém quer que você concorde quando você faz um negócio desse. Por que você não quer que concorde? Porque lá no fundo, é uma prática de falso testemunho a respeito de você mesmo. Então, para com esse negócio de se fazer de coitadinho, né? Essa ideia de, céu, vida, eu não sou nada. Você sabe que você se ama muito mais do que isso. E vamos agir com mais coragem diante das dificuldades, do que a gente não precisa dessa autocomiseração também, não. Negar os dons e a graça de Deus. Às vezes, até tratando uma questão que nós estamos vivendo, né, essa questão de formação de liderança, escolha de futuros líderes para a igreja. Às vezes nós vemos claramente, irmãos, e a igreja inteira reconhece claramente dons na vida de outras pessoas. Não, isso não é para mim, não. Mas está todo mundo falando. Não, mas isso não é para mim, não. Isso é dar um falso testemunho contra o próprio Deus que nos dota. Às vezes o cara faz isso, né, por uma postura de piedade mesmo, né? Nós não podemos julgar os pensamentos da palavra de ninguém, mas tem outros que fazem então somente porque querem mais holofotes, né? E uma série de situações. Mas se não existe características claras que você não tem determinado dom, então não diga que você não tem. Se não houver argumento plausível para dizer que você não tem determinada graça de Deus em relação a qualquer outra coisa, então você fala, não, rapaz, você está errado. Na verdade, eu não sei mesmo. Não tenho isso mesmo. Eu tenho como te provar para você que essa não é a minha praia. Então tudo bem. Mas caso contrário, cuidado, porque você pode estar fazendo um falso testemunho contra a ação do próprio Deus na sua vida. Que te dota, que te capacita e que te colocou em determinado lugar para exercer determinada função. O perigo dessa postura de até de piedade ou de uma pseudo-piedade sem fundamento. Agora, se existe fundamento, não, fulano, eu acho que você tem tal... Não, cara, eu não tenho por causa disso, por causa daquilo, não consigo. Então tudo bem, aí você tem como comprovar. Agora, se não pode, toma cuidado, porque senão pode cair num falso testemunho contra o próprio Deus. Porque se Deus te dotou, meu amigo, e a igreja está reconhecendo aquele determinado dom na sua vida, se você falar que não tem, então você pode ser que esteja negligenciando aí o próprio dom que Deus realmente deu.
Vamos ver alguns textos aí. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Então vamos lá, contar. 6 coisas aí. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Então essas são as 6 coisas que o Senhor aborrece. A sétima, que a sua alma abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Veja que a grande maioria delas está relacionado à fala, à língua, ao falso testemunho, à mentira ou à quebra do nome. Então, se tem um pecado que explicitamente Deus fala que abomina e odeia, é justamente os pecados relacionados ao 9º mandamento, porque isso traz muito malefício para o convívio, para o relacionamento entre as pessoas e para o relacionamento também para com o próprio Deus. 16, verso 28. Provérbios 16, verso 28. O homem perverso faz o quê? Espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. A ideia do falso testemunho, né? Você acaba, às vezes, separando a amizade de um longo tempo. Fulano disse isso de você. Calúnia. Né? Eu não sei, pode ser que eu não tenha entendido muito bem, mas eu ouvi o fulano falar tal coisa. Pronto, já colocou a sementinha do mal lá no coração do outro. Não é assim? A palavra do Senhor diz que Deus abomina isso. Semear contenda entre os irmãos. Capítulo 17, verso 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então a ideia que volta lá naqueles princípios lá que nós já tratamos, né? De falar que o mal é bom e que o bom é mal. Então, o que justifica o perverso e condena o justo. Nós vivemos uma sociedade que parece que o padrão é esse, né? O que é certo é o errado. E o errado, certo. Aquela loucura. O perverso, não dá para não falar disso, né, irmãos? O cara condenado pela justiça é o inocente. Que inclusive se declara inocente em rede nacional, e aí aqueles que falam que vão defender, que vão ser implacáveis contra as fake news, não fala nada do cara. O cara que chega em rede nacional e fala assim, eu sou culpado por ser inocente. Meus amigos, isso não é fake news diante de todos os processos que nós vimos e que não foram anulados, só foi dado um, né? Você fala, não é possível. Agora, esses caras de capa preta lá, esses caras vão ter que se ver com o justo juiz, viu, irmãos? Porque o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Isso é algo abominável para Deus. Você tem uma série de coisas. E nós vemos isso como se fosse padrão, irmãos. Agora, isso na boca de ímpio, tudo bem. O duro quando você vê isso na boca de gente que fala que é crente. Defendendo justificando o perverso.
É complicado, irmãos. Isso é abominável ao Senhor. Capítulo 19, verso 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Mais dia, menos dia, você cai. Nem se for no juízo final, mas cai, né? Provérbios 25, verso 9. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem. Aquela ideia, né, do cochichar, de vilipendiar, de procurar a sujeira dos outros, se não é sua função, se não é sua tarefa, né? Você não é investigador de polícia, mas você quer saber da vida alheia. Com que objetivo você quer saber da vida alheia? Para caluniar, para difamar, para jogar, né, no grupo da família o que aconteceu. Isso é falso testemunho. É quebra do 9º mandamento. O que mais? Agravar as faltas menores, né? Lembra que eu já tratei disso? A questão de não considerar atenuantes e agravantes. Situações que são simples, você agrava. Isso é falso testemunho. E situações que são graves, você atenua. Isso também é falso testemunho. Vamos ver aqui. 28:13, Provérbios. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A ideia do falso testemunho, dirás falso testemunho contra o teu próximo, né, o 9º mandamento, mas também não só em relação ao que você faz aos outros, mas o que você faz em relação a você também. Você amenizar as suas transgressões ou até mesmo encobri-las, quando são situações públicas, né, irmão? São situações que precisam ser tratadas, isso é um falso testemunho. O reconhecer, irmãos, que somos pecadores e pedir perdão e confessar as nossas faltas faz parte de uma virtude cristã, do reconhecimento que todos nós precisamos da graça de Deus. Então, tem pessoas que vivem na prática do pecado, mas de um modo escondido, e sempre se coloca como se fosse superior ao outro. Não revela o que ele é, mas ele se coloca como o juiz do outro. E às vezes condenando os outros na prática que ele mesmo faz. Falso testemunho, mesmo que é velado, mas é falso testemunho. Para a gente terminar aqui esses pontos relacionados ao pecado proibido, então, encobrir, desculpar, atenuar os pecados, quando chamados a uma confissão franca, quando você é confrontado, desmascarado, fulano foi você, não, mas não foi bem assim, né? Não, mas isso aí não tem nada, meu amigo, pecado é pecado, e tem peso, então, reconheça. É incrível, né, a capacidade do ser humano, né? Peca, se torna público, aí você confronta ele fala, não, eu fiz, mas não foi igual ao do fulano, né? Meu amigo, é o mesmo pecado, cara. Né? Um outro, pega adultério. Mas, adulterei, tudo bem, não vamos falar mais disso, adulterei. Mas não foi igual o fulano lá que adulterou com a irmã da mulher dele, hein? Com a cunhada. Meu amigo, é adultério, xarope. Se você adulterou com mulher feia ou com mulher bonita, é a mesma coisa. Se você adulterou com o personal trainer ou com o lixeiro, sei lá da onde, é o mesmo pecado. Ou tem diferença?
Não, mas ó, o meu caso é diferente. Não é diferente, meu amigo. É pecado. Mas a pessoa tenta atenuar os pecados comparando com os outros pecadores. Aí você fala assim, mas você está fazendo igualzinho o fulano. Não fala isso não. O fulano não. Isso já é demonstração de que não há um verdadeiro arrependimento, irmãos. E ainda um outro ponto que ele põe aí no nosso catecismo, né? Descobrir desnecessariamente as fraquezas de outro e levantar boatos falsos. Ficar cavucando pecado alheio, né? Geralmente a pessoa que faz isso para tentar justificar os seus próprios erros. Receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa. Também é quebra do 9º mandamento, porque você está dando ênfase ao falso testemunho e não à verdade. Suspeitar mal. Invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém. O nosso comitê, né, invertendo aqui a situação, colocando como pecado, não só o denegrir dos outros, se alegrar com o pecado do outro, mas se alegrar, inclusive, com aquilo que é justo para o outro. O fulano vai receber um prêmio. Miserável, por que ele não eu? Ah, mas o fulano não merece isso não. É um falso testemunho contrário, vamos dizer assim, né? Rejeitar que ele é digno de receber alguma coisa. Também entra na quebra do 9º mandamento. Temos vários versos aqui, irmãos, que apontam para referendar isso aí, né? Talvez um que exemplifique isso aí é o caso de Ananias e Safira, né? De Atos 5. Abra lá, Atos capítulo 5. Só por causa do nosso tempo aqui, para a gente tentar fechar hoje aqui o 9º mandamento. Atos capítulo 5. O verso 3. Então disse Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então veja, a ideia de ter falso testemunho contra Deus. Mas o que motivou Ananias e Safira? Tudo leva a crer que foi a oferta de Barnabé. Né? Veja aí no capítulo 4, verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, essa palavra aqui é fundamental para você entender isso aqui, levita, ou seja, da tribo de Levi, ele não podia ter propriedade. Natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí todo mundo, nossa, Barnabé, rapaz, vendeu lá e trouxe e depositou. Aí, na sequência, você tem a história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, só que reservou parte do valor e falou para todo mundo que aquele valor que ele tinha vendido era o valor real. Mentiram ao Espírito Santo. Então quiseram ter talvez o mesmo reconhecimento que Barnabé teve, só que Barnabé, dentro da transição ainda, nós estamos aqui entre o judaísmo para o cristianismo, o levita não podia ter propriedade. Nós sabemos que com a obra de Cristo, o sacerdócio levítico caiu, Barnabé podia ter ficado lá com a propriedade dele. Mas, dentro daquela transição, ele vai, vende e põe o dinheiro nos pés, porque na ideia daquela transição, ele como levita, querendo se consagrar ao Senhor, ele então teria que vender a sua propriedade, porque era impedido aos levitas possuir terra. Ele faz isso, provavelmente induz o outro casal a fazer, só que o outro casal, com cobiça no seu próprio coração, mente ao Espírito Santo. Então, você vê, uma situação que era para ser até boa, se transforma num modo de falso testemunho. A gente tem coisa bastante ainda aqui, irmãos. Tem mais 3 slides aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos parar hoje aqui.
Semana que vem, se Deus quiser, a gente termina a sequência do texto do catecismo. E aí a gente até pega uns versículos aqui com mais vagar para reforçar essa prática. Eu sei que muitas vezes, pastor, mas está falando, não. Irmãos, eu quero, porque sempre aparece uma situação nova, um verbo, um termo novo, que às vezes confronta uma prática específica, e o nosso objetivo aqui é inculcar mesmo, e reforçar, e relembrar, e como eu disse no começo, né, Romanos capítulo 3, verso 19, mostrar que todos nós somos indesculpáveis. Isso exalta ainda mais a graça de Deus em nos salvar, irmãos. Se não fosse a graça do Senhor, todos nós estaríamos realmente perdidos. Agora, uma vez alcançados em Cristo, devemos lutar para vivermos em santidade. Que Deus então nos abençoe.